dica é sobre as constituições brasileiras. Na história do Brasil, nós tivemos 7 constituições que, obviamente, foram escritas ao longo dos governos brasileiros. A primeira Constituição, galera, foi a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824, ela é a Constituição do Império Brasileiro. Foi Dom Pedro I que outorgou essa Constituição dentro do seu governo. Então eu tenho aqui a informação: outorgou. Essa Constituição, ela foi outorgada. E o que quer dizer Constituição outorgada, professor? Constituição outorgada é a Constituição imposta pelo governo, ou seja, é uma Constituição antidemocrática. O governo, ele vai estabelecer um Conselho de Estado, o que deveria ser uma Assembleia Constituinte, para colocar as leis as quais vão satisfazer os seus desejos. Então, não há nenhum tipo de democracia, de discussão sobre as leis, se elas são votadas ou não. Essa Constituição, ela é uma Constituição imposta pelo Estado. A segunda Constituição da história do Brasil, gente, é a Constituição de 1891. Detalhe, pessoal, essa Constituição de 1891, ela já não é uma Constituição na fase do Império. Lembra que o Império, ele é de 1822 a 1889. Nós tivemos o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Então eu tenho aqui em 1891 a República como sistema de governo. Essa primeira Constituição republicana, que é a segunda da história do Brasil, ela é uma Constituição promulgada. Professor, o que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição muito mais democrática do que a Constituição outorgada. Ou seja, ela é uma Constituição onde as leis são votadas pela Assembleia Constituinte. Então eu tenho a primeira de 1824, a segunda de 1891. Seguindo a ordem, eu vou ter em 1934 a terceira Constituição da história do Brasil. Essa Constituição aqui, ela é uma Constituição do período Getúlio Vargas. O Vargas escreveu 2 Constituições, a de 1934 e a de 1937, pessoal. Só que um detalhe: a Constituição de 34, ela é uma Constituição também promulgada, tá? Ela é uma Constituição também promulgada. Então, na condição de promulgada, ela tem as mesmas condições da primeira aqui, ó. Promulgada, leis votadas, leis votadas. A de 37, ela é muito famosa, essa Constituição, conhecida como a Constituição Polaca. Ela é uma Constituição outorgada. E nessa condição de outorgada, eu já disse para você, meu querido aluno, que ela foi imposta pelo governo. Então eu tenho uma Constituição outorgada num período específico em que Getúlio Vargas foi presidente. É o famoso Estado Novo, considerado por alguns autores como uma ditadura. A seguir, eu tenho a Constituição de 1946. Essa Constituição aqui, ela também é uma Constituição promulgada, tá? Na condição de promulgada, eu já disse para você, o Brasil deixou de ser uma ditadura, período varguista, e passou a ser uma democracia. Aqui eu vou ter novamente a ideia das leis votadas, ou seja, é uma Constituição muito mais democrática, tá, pessoal? A seguir, eu vou ter a Constituição de 1967. Essa Constituição de 1967, ela ficou no impasse pelo período da ditadura militar, da ditadura civil-militar. Em 1967, já havia sido, obviamente, tomado o poder pelos militares. Mas existe uma discussão se ela foi outorgada ou se ela foi promulgada. No texto da lei, ela é considerada uma Constituição promulgada. Como assim, professor? Se era uma ditadura? É que essa ditadura, ela
na verdade, vai ser usada como discurso que nunca foi uma ditadura. Então, existiam dois partidos. O aí número 2 instituiu o bipartidarismo, a Arena, do lado do governo, e o MDB, que era a oposição. É claro que o MDB, como minoria, não tinha como votar contra as leis da ditadura. Então, não tinha por que fazer uma Constituição outorgada. Aqui eu vou ter novamente leis votadas, mas que vão atender o governo militar. E por último, pessoal, eu vou ter em 1988 a última Constituição brasileira. Ela também é uma Constituição promulgada, tá? Mas ela vai tratar do retorno da democracia. Leis votadas, conhecida como a Constituição Cidadã. Então conta comigo, pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, galera? 7 constituições na história do Brasil. Essa foi a dica do professor Brasil para ti.